E aí, pessoal? Então, mais uma vez aqui, mais um podcast, mais um dia em que a gente traz histórias reais de superação, de evolução. E não é diferente com esse nosso convidado de hoje, um cara fantástico. Vocês vão conhecer, quem ainda não conhece essa pessoa. Ele está muito no meio do podcast, muito no meio do canal. Ele conhece câmeras muito mais do que qualquer um de nós. Mas eu trouxe ele hoje para ficar do outro lado da câmera. Um cara incrível que vocês vão conhecer detalhes da vida dele para vocês entenderem por que eu acho ele tão especial. Então seja muito bem-vindo, Zezinho. Zezinho, como é que você tá, cara? Tô ótimo, doutor. Ótimo. E eu estava até falando agora há pouco pro senhor que fora do meu canal, esse a primeira coisa que eu participo, né? O primeiro vídeo que eu estou fazendo fora do meu canal. Aqui no estado do Ceará, nós somos poucos canais, né, voltado a esse meio que eu mexo, no meio do fisiculturismo. O pessoal é mais Instagram e tal, e YouTube é um pouco esquecido. Então, como é que eu digo? Eu estou estreando, né? Tá estreando, olha que legal. O Zezinho na categoria de estreante aqui como convidado do podcast. Mas isso que ele falou é sério. No Ceará, os canais de YouTube voltados para a modalidade de fisiculturismo não são muitos. Mas mais do que isso, o Zezinho, além de ser precursor de um movimento aqui de filmagens relacionados a fisiculturismo, o Zezinho é um atleta de fisiculturismo. Então a gente vai conhecer o lado atleta, o lado profissional, o lado empresário dele. Ele tem um canal também. Quem me acompanha aqui sabe que há 15 dias atrás eu fui convidado para ser entrevistado pela segunda vez lá no canal dele. Então é uma honra para a gente saber que a estreia do Zezinho como convidado, eu acho que isso aqui é a primeira de várias, tá, Zezinho? Eu torço muito para que vários podcasts queiram contar a sua história, queiram contar a sua evolução, tanto no esporte quanto na vida profissional, para outros canais, tá? Então, se você tem um canal e quer conhecer alguém interessante, cara, conhecer um pouco mais de um cara interessante, tá aqui, ó. Zezinho, me conte aí, Zezinho, como é que começou a história sua com as câmeras? Seguinte, no ano de 2013, eu perdi minha mãe, né? Aí foi meio que uma revolução na minha vida. Porque para fugir disso tudo, eu passei a morei por 6 meses no Rio Grande do Sul, e chegando lá procurava registrar tudo. Eu acho que fazia pouco tempo que a gente tinha iniciado a usar smartphone e tal, não tinha tanta essa cultura da gente estar fazendo esses registros e estar postando. Aí conheci o YouTube, né, em 2013, e passei a postar meus momentos lá no Rio Grande do Sul e tal, tudo era muito bonito, e eu tinha esse negócio na cabeça, não sei se, não pela perda, eu acho que pela perda da minha mãe, que eu não ia viver muito devido à minha lesão, que a gente vai falar um pouco sobre essa lesão também. Aí eu achava que não ia durar muito tempo aqui nesse mundo e que ia registrar tudo que era para o pessoal pelo menos me conhecer, os meus herdeiros, vamos dizer assim, né? Você queria deixar, só para entender, você queria deixar um legado aqui no Brasil, aqui no mundo, né? Da sua história. É interessante a gente começar falando sobre essa lesão, mas assim, interessante. 2013 você entra no YouTube. Mas antes disso, o Zezinho teve uma outra, né, anterior a isso, uma outra mudança de vida. Era o Zezinho profissional, né, profissional militar, que aconteceu um incidente, né? Você pode explicar um pouquinho melhor, e a partir disso você se tornou uma outra pessoa especial. Foi em 95. Em 1995 eu levei um tiro na altura do peito, mais ou menos aqui a altura um pouco acima do mamilo aqui. Levei um tiro e esse tiro resvalou para a coluna. Ele não rompeu a minha medula espinhal, né? Ele queimou. Tem fragmentos de osso, até porque foi tirado o projétil. E eu pensando até que quando foram retirar, eu acho que um ano depois, eu até pensando que, da minha cabeça, que ia melhorar para mim, mas só continua a mesma coisa, porque a lesão continua. Eu não sei explicar, o senhor talvez até passe para o pessoal e para mim, de que na minha cabeça eu tenho que a minha lesão, como ela só foi detectada pela ressonância magnética, a tomografia não vê, porque ela ele é menor do que um grão de arroz. Esse queimado que ficou lá. Aí, na minha cabeça, eu tenho que criar um inchaço nessa medula, né? E depois esse inchaço vai se desfazendo até um limite X de não mais reduzir.
Cheguei a fazer um bom tempo de fisioterapia no SARA, aqui, um hospital excelente. E fui evoluindo e tal. Passei muito tempo deitado em uma cama, fazendo as necessidades tudo na cama, para tomar banho era na cama, era tudo na cama, entendeu? E quando eu saí do hospital, que eu fiquei internado por 9 dias no Frotão, segundo o médico, meu pai teria que comprar uma cadeira de rodas, porque dali para frente não ia andar mais. Olha que história, né? Então, às vezes a gente fica, não vou dizer nem desiludido, a gente recebe uns baques, assim, umas notícias. Eu falei no último podcast que eu jogava bola, era jogador de futebol. E com 17 anos o médico disse, 16 anos eu acho, o médico disse, eu tive uma lesão de ligamento e ele disse, nunca mais você pode jogar bola. E aí um adolescente, um homem jovem recebeu a notícia de que nunca mais você pode fazer o que você estava fazendo, independente do que era, dá um baque, né, Zezinho? Essa notícia para você que você não poderia andar mais assustou, mas você persistiu. Sim, e em relação ao fisiculturismo, com 17 anos eu já frequentava os campeonatos, assistindo, porque eu achava legal e eu já frequentava o salão de academia, inclusive na Pódio. Comecei por lá, que na época era na Avenida João Pessoa. E sempre que tinha campeonatos, tanto interno como cearense, eu procurava assistir, né? Aos 17 anos, 18, 19, só que aconteceu isso aos 23 anos de idade. Em 95 eu tinha 23 anos. Aí de lá para cá eu passei um tempo muito isolado, né? Não saía muito, até porque não tinha como. Se eu quisesse ir na casa de um parente, como a gente não chegou a comprar a cadeira de rodas, meu pai me levava nesse parente, e para mim descer do carro, ele tinha que me levar no colo, para onde eu fosse tinha que ser no colo, porque senão não tinha como. E aí depois da fisioterapia você foi melhorando? Foi, eu fiz a fisioterapia no Hospital da Polícia, e tinha uns estagiários por lá, e um deles é chamado Dr. Júlio. Eu não sei por onde ele está hoje, mas o que me salvou ali, o que me colocou de pé, foram os alongamentos que ele fazia. Só que eram uns alongamentos fora do normal, porque ele já tem muita força e tal, e tinha vezes que eu tinha a impressão de que ele ia quebrar minha perna. Rapaz, se alguém conhece aí, se alguém conhece o fisioterapeuta Dr. Júlio, se alguém está assistindo isso aqui e conhece o Dr. Júlio, vamos fazer a gente encontrá-lo novamente. Eu tenho muita gratidão por isso que ele fez por mim. Que legal, cara. E aí hoje eu sei, né, você anda com uma certa dificuldade, com uma bengala, mas hoje você se locomove tranquilo, né, bem mais fácil, sua situação hoje é outra. E aí depois disso você decidiu, realmente, além de já ter o YouTube, decidiu criar um canal do YouTube voltado para acompanhar os campeonatos, foi isso? Mais ou menos isso, né? O que é que acontece? A minha lesão, eu não sei se toda lesão é assim, mas ela é uma lesão cruzada. A partir da lesão para o lado direito, eu tenho mais sensibilidade, menos movimento. Aí aqui o contrário. Aliás, é o contrário. Mais sensibilidade para o lado direito, menos movimento. Para o lado esquerdo, mais movimento, menos sensibilidade. É cruzado, porque tem a parte motora e a sensitiva. E elas se cruzam dentro da medula, sim, é cruzado. Pois é. Aí, quando eu criei o canal, eu não tinha muita noção, né, de como é que funcionava a plataforma. Inclusive eu fiz um trajeto colocando meio que quase que em time-lapse, né, do aeroporto Salgado Filho, né, até Campo Bom, ali do lado de Novo Hamburgo, e eu coloquei praticamente um CD de uma novela toda. Nessa época era CD, né? Era CD. Aí eu coloquei essa trilha sonora toda, né? Coisas que a gente não é permitido colocar, eu acho que só uns 10 segundos. A partir disso, hoje por causa dos direitos autorais. Pois é, eu não tinha preocupação com isso. Todos os vídeos que eu colocava as músicas que eu gostava e pronto, estava ali. Aí, quando a gente voltou para Fortaleza e tal, e no Carnaval de 2014... Esse ano eu vou fazer 51 anos. No Carnaval de 2014, eu tomei um porre com meus amigos, né? E
quando foi no outro dia, minha cabeça estava daquele jeito que parecia que eu ia embora mesmo desse mundo, de verdade, né? Muita dor de cabeça e tal e tal. Eu cheguei para minha esposa e disse assim: olha, Roberto, a partir de hoje você não me vê mais colocando álcool na boca. A partir de hoje eu não bebo mais. Aí eu acho que entrou no ouvido e saiu no outro, porque eu acho que deveria ter dito isso algumas outras vezes também. Mas isso aconteceu. A partir desse momento eu não bebi mais. Uma semana depois procurei academia para fazer exercício novamente, de forma de fisioterapia, pelo menos fazer algum exercício, né? Não de forma de querer ganhar massa muscular nem nada, mas para me movimentar mesmo. E para também não deixar minhas pernas atrofiarem, né? Porque se eu não movimentar, elas atrofiam. Pelo menos a direita, ela já aconteceu de ter uma diferença muito grande da esquerda para a direita. Aí começaram a aparecer os canais de fora e eu percebia que o pessoal só assistia as coisas que vinham de fora, as coisas que vinham de fora e tal. Aí eu pensei assim: rapaz, isso está errado, né? Isso está errado, porque a gente era para ter alguém para fazer as coisas aqui, só que não tinha ninguém. E no determinado dia eu fui assistir um campeonato a convite de um amigo meu, um campeonato que teve na Beira-Mar. Eu sempre esqueço o nome desse campeonato, mas eu vi a categoria do especial. Eu não conhecia ainda, Aí vi gente amputada, gente de cadeira de rodas, e eu achei legal. Eu cheguei pro Jefferson, que estava me treinando, disse assim: olha, essa categoria aí dá para mim, próximo campeonato eu vou querer. Mas você não tinha shape? Não tinha shape. Só que eu passei, quando eu tinha 17 anos, eu passei de 17 anos, eu passei mais de um ano treinando, e treinava de verdade, embora não me alimentasse corretamente, até porque na época a gente nem tinha tanto conhecimento, né? Mas é como se houvesse uma memória muscular, né? Não tinha tanta massa muscular, principalmente para ganhar depois dos 40, fica difícil, né? Mas deu para ficar com shape competitivo num campeonato, tanto é que eu fui campeão cearense, né? Fui campeão cearense um ano depois que eu falei isso. Que legal. Você está vendo que você tem colocado algumas frases, isso é importantíssimo de destacar. Você tem colocado algumas frases e tem concluído essas frases. A partir de 14, não bebe mais. Ano que vem faz 10 anos. Vou entrar nessa categoria. Entrou na categoria e ainda foi campeão da categoria. Foi. O que eu acho legal é que o pessoal me tem como referência da categoria aqui, né? Não sei se hoje, né? Até por ter deixado de competir. Mas na época, sim. Por estar pausado, né? Não é deixado. Pausa, né, gente? A gente não vai deixar isso parar. Eu acho que o Zezinho tem muita trajetória ainda, apesar de que você está dedicando bastante ao trabalho, ao canal, mas eu acho que você deveria voltar para as competições. Eu sei que fui campeão cearense, fui campeão norte-nordeste lá no Rio Grande do Norte, fui campeão brasileiro, fui homenageado pela Moção Contest com a espada Excalibur no ano de 2018, se eu não me engano, acho que foi 2018, lá no centro de eventos. E assim, por não estar competindo, eu acho que a minha forma de contribuir com o fisiculturismo aqui no estado é com o meu canal. Tanto é que é praticamente uma coisa sem fins lucrativos, porque de receita de YouTube eu até hoje não tirei nada, não vi nada, entendeu? E até porque não vale a pena pelo acumulado que tem lá depois de 5 anos de canal. Mas eu pretendo ainda continuar contribuindo até onde eu tiver forças, entendeu? Porque é uma coisa que eu faço por amor, uma coisa que eu gosto. E um dos melhores pagamentos que eu tenho em relação a isso é o respeito do pessoal do meio. Zezinho, mas é porque é exatamente isso. A gente, quando analisa, né, quando a gente chega num certo patamar, você vai perceber que não é dinheiro em tudo. Óbvio que a gente precisa de pagar conta, a gente tem boleto, a gente tem que viver bem, tem família e tal. Mas isso que você está dizendo, de ser respeitado no meio, tem gente que tem dinheiro e não é respeitado. Então, tem coisas que não tem preço, tem valor. E isso que você tem hoje no meio de todo mundo saber quem é o Zezinho Matos
no fisiculturismo é muito mais valioso. Mas eu acredito muito que o canal vai começar a subir, Zezinho, até porque o Ceará tem se destacado muito no fisiculturismo. A gente tem nomes grandes aqui no estado e os campeonatos estão tomando proporções muito maiores. Então eu acredito muito que isso vai crescer. E às vezes eu fico falando, por que um canal bom desse não está estourado igual eu vejo canais ruins? Eu vejo conteúdos ruins com milhões de visualizações. Mas acredito muito mais de que ainda não é a hora. Você está se preparando, porque na hora que vier a oportunidade, ela vai te encontrar muito bem preparado. E aí é a hora de deslanchar. Então, eu acredito que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, e você está se preparando muito bem. Primeiro pela bagagem que tem, né? E segundo pelo pé no chão, né? Porque tem gente que às vezes cresce demais no ego. Eu sou conhecido, sou eu que sou o único que posso comentar, que posso filmar. Essas coisas que às vezes as pessoas brigam por ego. Então você é o cara unânime que vai fazer todas as coberturas dos eventos que vai acontecer aqui. Aí assim, ó, eu procuro fazer fotografias, né, depois que eu deixei de competir, tá fazendo fotografias, estudei para isso, me equipei para isso, para que essa grana que eu arrecado fazendo as fotografias, eu invista no fisiculturismo para divulgação, com mais equipamentos, com o podcast, às vezes para colocar gasolina para ir para determinados locais mais longe e tal, até porque já botei a mão no bolso várias vezes para fazer isso, entendeu? E esse dinheiro não volta, né? Não, é um investimento que você faz, mas eu acho que, Zezinho, falta os atletas... Cara, porque assim, ó, se você entender, tem vários atletas se preparando para campeonatos. Se eles, e todos eles querem se mostrar porque o interesse deles é uma marca de patrocínio e tal. Se eles entenderem a importância de serem bem fotografados, porque às vezes eu vejo o cara falar, ninguém vai gostar daquela postagem porque não foi feita por um profissional. Então, se eles entenderem a importância de terem um material próprio, com uma qualidade como a do Zezinho, como o maquinário que a gente sabe que o Zezinho tem, para ele é fantástico. Ele tem que investir no seu trabalho para que alguém invista nele. Tem uma história do campeonato que aconteceu Excalibur, lá no Rio Grande do Norte. Aí, e é porque assim, a NPC, eu quando vou fotografar, eu fotografo todos, até porque eu vendo fotografias pós-campeonato. Claro. Mas com a NPC não funciona assim. A NPC, se você não pagar antecipado, você não é fotografado. E aconteceu com o campeão overall do campeonato. Ele não foi fotografado. Ele não ficou com nenhuma foto nem para comprar depois, porque ele não contratou. Ou seja, existe um mercado grande nisso, mas aí eu pergunto, nessa competição você não entraria como fotógrafo? Não posso. Lá é só o fotógrafo oficial do evento. Entendi. Tá. Isso é ruim. Eu acho que isso tira um pouco da liberdade. Aonde eu vou, se eu tiver com o meu videomaker, por exemplo, ó, roubei o seu videomaker tatu ali e falei, olha, vamos comigo ali. Eu estou entrando num campeonato, eu tenho o direito de ter a minha imagem propagada da forma que eu escolho, não da forma que o campeonato escolha. Então eu acho que essas regras vão ter que se amadurecer nesse sentido. Não estou falando nada contra ninguém, mas eu acho que isso é uma madurez que vai acontecer. Você vai hoje numa feira do Arnold, por exemplo, você vê cada atleta com o seu videomaker, você vê cada influencer com o seu videomaker, você vê cada pessoa ali do meio com o seu próprio videomaker e todo mundo caminha entre todo mundo. Eu acho que isso é uma avaliação. Eu creio que ali também funciona de forma parecida. Eu creio que no Arnold deve funcionar da seguinte maneira: o videomaker ali ele é limitado à feira. Se for passar para dentro do campeonato, só se for licenciado pelas marcas patrocinadoras. Entendi. Senão ele não entra. Mas isso que eu estou falando, mas vai ter que amadurecer essa ideia. Eu concordo. Inclusive, tem até uma questão de um youtuber chamado Gorgonoide, não sei se o senhor conhece. Conheço demais. Mineiro ele. É mineiro. Ele falou que acha isso uma burrice, porque é propaganda gratuita. Claro, mas é isso que eu estou dizendo. Eu posso ter um fotógrafo oficial que vai sair, que é o único que vai ter direito de colocar a logomarca oficial na foto. Você tem uma foto exclusiva do campeonato.
enfim, isso daí é uma exclusividade do campeonato. Mas quando ele abre, a marca dele aparece para vários fotógrafos em vários canais. Isso é os empresários que estão patrocinando o evento é que tem que falar, cara, abre a imagem, é muito melhor. É muito melhor. É o exemplo que a gente vê em vários outros esportes que quem não quer aparecer, 1.000 pessoas pode filmar, pode tirar foto aqui, não tem problema. A minha marca vai aparecer em outros canais. Não faz nenhum sentido, empresarialmente falando, você restringir a 1, 2, 3 fotógrafos do evento, quando você pode colocar 50 fotógrafos fotografando para você, para sua marca. Exato. Entende? Acho que é uma evolução. Falta só evoluir. Eu acho que é isso. Falta evoluir. O mundo está evoluindo muito rápido na tecnologia, na televisão, nos vídeos. Então eu acho que, Zezinho, eles vão... Se você analisar, quase todas as sociedades médicas, por exemplo, elas têm algumas restrições em relação a fotos, vídeos na internet. Mas elas estão se atualizando, exatamente para acompanhar a velocidade de que um profissional quer mostrar, que um profissional quer falar. Então essas restrições estão sendo atualizadas. E eu acredito que muito, muito em breve você vai ver uma atualização em relação a isso. Em relação ao meu canal, mais de um atleta já chegou para mim e falar que já usou as imagens do canal como portfólio. Entendeu? E a gente consegue ver evolução, porque o atleta, vamos supor, que foi filmado 2, 3 anos atrás, se a gente for fazer um vídeo hoje, ele faz uma comparação daquele primeiro vídeo com o segundo vídeo, entendeu? Então, não, é isso. E outra, o seu canal, o cara não precisa de guardar tudo. Ele fala, cara, lá no canal do Zezinho tem um vídeo meu. Exato. Ele pode divulgar, ele pode... E aí é aonde eu acho que as pessoas podem contribuir ou devolver, contribuindo no que você contribui para o esporte, é os atletas que já foram entrevistados, os atletas que já apareceram nas suas filmagens de campeonato. O cara pega lá o pedacinho dele, do vídeo dele, o corte que ele participou, põe lá no YouTube, põe no Instagram dele, nos stories dele, coloca o link lá para o canal do Zezinho. Eu acho que todo atleta de fisiculturismo deve fazer isso para apoiar quem está fotografando ele, quem está filmando ele. Porque, Zezinho, o que eu acho mais importante de tudo é que, assim, você vai para um campeonato, você vê lá centenas de pessoas. Todas aquelas pessoas têm uma função, né? Claro, tem uns telespectadores, mas tem um cara que é o segurança. Aquele cara tem uma família atrás dele. Então você não pode atrapalhar o trabalho do segurança. Ao contrário, você tem que ajudar o trabalho do segurança. Tem um cara lá segurando o cabo no palco. Aquele cara tem uma função, tem uma família de trás que depende dele. Tem um cara fotografando. Esse cara tem uma família, tem tudo atrás dele que você tem que pensar uma forma de ajudá-lo. Cara, ele tirou uma foto sua. Cara, aquela foto sua que você tirou minha, depois você me vende, me passa o link. Cara, é uma coisa que eu acho que se todo mundo ajudar, cresce todo mundo. Com certeza. Cresce o seu canal, cresce o canal do Zezinho. Cresce, mas cresce você que pode usar o canal dele, mostrar o seu trabalho para um patrocinador, para um outro profissional. Então eu acho que falta a gente trabalhar nessa educação das pessoas, ensiná-las não ensiná-las a retribuir, mas ensiná-las a utilizar o seu trabalho, porque isso te divulga, para que eles também recebam. Eu acho muito legal isso, Zezinho, a gente vai trabalhar em cima disso, né? Inclusive, se você quiser conhecer o canal do Zezinho, já vou dizer, tá aqui embaixo nas descrições, tá? Você entra aqui no canal do Zezinho, tem um canal do Zezinho, tem um Instagram do Zezinho, você vai ver o Zezinho como atleta, vai ver os vídeos que o Zezinho faz, muito legal. Conheço o Zezinho há alguns anos, né? Não é de agora, não estou conhecendo o Zezinho agora, já fui 2 vezes no podcast dele, mas eu conheço ele de filmagens de atletas, de acompanhar atletas. Ele foi lá na minha clínica, lembra? Lá na praia, conheci o Zezinho junto com uma equipe de atletas e até hoje acompanho o trabalho do Zezinho. Então, entra aqui nesse link aqui embaixo no canal do Zezinho. Eu faço questão de pedir para que vocês se inscrevam no canal e vejam alguns vídeos, comentem. Pode até criticar, que eu sei que o Zezinho ele tem boa onda com isso e ele vai aproveitar essas críticas e vai melhorar cada vez mais. E é isso. É isso aí. Em relação ao fisiculturismo, né, a eu competir, porque eu tenho as minhas limitações, né? O senhor sabe que eu tenho as minhas limitações e muita gente acha que uma lesão medular, ela vai mexer só com as suas pernas, só com os seus braços, e não é, ela mexe com o seu organismo por completo, né? Eu acho que porque mexe com rim, mexe com fígado, mexe com tudo. Da lesão para baixo, o corpo tá diferente. Pois é. Inclusive, eu acho que mexe com o metabolismo também. E
existem alguns exercícios que eu tenho limitações, né? Não tenho como fazer determinado exercício igual uma pessoa saudável, vamos dizer assim, consiga, né? E eu vou vencendo isso, e já aconteceu de pessoas me ver dentro do salão da academia, e como aconteceu com um senhor, né? Um senhor chegou para mim e depois ele ficou olhando eu treinar. Quando eu terminei aqui, ele chegou para mim e disse assim: eu posso fazer um pedido para você? Aí eu disse: pode falar. Aí ele disse assim: eu gostaria que você nunca deixasse de treinar, porque quando eu estou com preguiça eu olho para você. Olha aí. Olha como é que você inspira outras pessoas. Mas é isso. Depois eu vou contar uma história sobre isso. Mas, Zezinho, você está vendo que como que você faz diferença sem saber? Mas, assim, ele se motivando em mim, as palavras deles me motivou cada vez mais. Mas é a lei do retorno, é exatamente isso. Se ele não te falar, você nunca ia saber. Exato. Mas é o que eu já estou te dizendo. Saiba que você inspira muita gente. O cara vê você chegando ali com uma certa dificuldade na academia, andando ali com a bengala, senta, faz o seu exercício numa posição diferente do que todo mundo está fazendo, com calma. Mas aquilo ali você fala: caramba, se esse cara... E eu reclamando de besteira ali, reclamando que meu tênis está ruim. Olha como é que o cara... Ele tem uma certa dificuldade, mas mesmo assim ele não desiste. Isso, mesmo que a pessoa não te diga, você sabe que tem muita gente que está te olhando e está se inspirando com isso. Zezinho, eu vou contar rapidinho sobre isso aí que você está falando de inspiração, mas já saiba, sempre você vai inspirar alguém. Todas as vezes que eu estou correndo, quando eu encontro um idoso, eu encontro um deficiente, uma pessoa que você vê que ele está... Cara, que eu falo: cara, como é que esse cara está aqui? E você vê que ele está com muito mais gás. Zezinho, isso dá uma energia que você não tem tamanho. Não tem tamanho. Eu vejo um cara correndo com uma perna só. Tem um atleta aqui no Ceará que o cara faz triatlon com uma perna só. Isso, quando eu vejo ele correndo, cara, eu falo: não acredito, cara. Eu tava reclamando que ontem meu pneu furou, eu tava reclamando não sei o quê. Cara, o cara corre com uma perna só. Isso dá uma motivação pra gente continuar. Então, Zezinho, você é um exemplo de atleta, de profissional, eu não sei nem qual seria a grandiosidade de que você representa hoje pro fisiculturismo, principalmente por ser poucos. Eu não sei, tem muitos atletas especiais aqui no fisiculturismo. Já existem alguns já. É porque antes você ia para um campeonato de fisiculturismo, aí já aconteceu de subir só 2 atletas, entendeu? 2, 3, mas já fui campeonato que eu subi com mais 6, né? E aí eu não via isso. E tá virando, vamos dizer assim, o pessoal tá gostando, entendeu? Até porque ultimamente, a partir do ano passado, o pessoal não estão cobrando taxa de inscrição. Isso é uma forma de incentivar. Sim. Isso é muito legal. Porque dentro de qualquer outra dificuldade, a sua dificuldade de locomoção ou qualquer outra dificuldade que os outros atletas tenham, limita vocês em várias coisas. Então, um reconhecimento do organizador do evento, no mínimo, seria isso. De que os atletas que são especiais nesse sentido, que eles não paguem as taxas de inscrições. Isso é um lindo incentivo. Tá? Então, você que está organizando eventos, pensa nisso, cara. Pensa numa diferença para quem está fazendo diferença. Isso ela tomou uma proporção nacional. Todas as entidades estão fazendo isso. Foi meio que... É claro, isso é unânime, né? A ideia de querer beneficiar essas pessoas especiais que inspiram tanta gente é unânime, com certeza. Isso partiu, se eu não me engano, de uma campanha que o Fernando Marques fez. Que legal, cara. E por falar em Fernando Marques, a gente tem aqui um atleta de kitesurf, né? O Fernando Fernandes. Aliás, Sim. Ele é atleta de tudo, né? Mas que ele se destaca. O ex-BBB, né? Ele já foi BBB, hoje é um grande atleta, grande amigo meu. Ele mora aqui na Taíba, no Ceará. E representa... Eu gostaria de conhecê-lo. Fernando, que legal, sim. Cara. Vamos ver se a gente faz essa conexão, viu, Fernando? Vamos ver se a gente faz essa conexão para você conhecer o Zezinho. Um cara que inspira demais. Ele, cara, acompanho uma vibe top, e ele se reinventou, né, depois da lesão que ele teve. E hoje é um cara que realmente também faz diferença na vida de muita gente. Você tá reclamando que sua prancha tá pequena, não sei o quê, que tem pouco vento. Aí você olha o Fernando lá velejando igual muitos atletas profissionais, dando show. Então, isso é inspirador, cara. Isso que vocês fazem é inspirador. Sem falar na parte profissional. O Zezinho segurando uma câmera, o Zezinho indo atrás de filmar no melhor ângulo. Já caiu? Já caí com a câmera na mão. Conta aí essa história, Zezinho. Eu tava lá na Top Trainer. A Top Trainer
tem muito maquinário lá e tem muitas coisas muito perto da outra, né? E foi a primeira vez que eu fui lá e geralmente quando eu estou na academia já tenho um costume, já olho aqui onde é que fica as coisas para evitar esse tipo de coisa, né? Aí eu tropecei numa máquina. Eu quis mais proteger a câmera do que a minha cabeça, eu acho ali. Mas aí a câmera machucou? Não, nem a câmera nem minha cabeça, mas eu fiquei com a dor no quadril. Ah, que você forçou muito, né? Foi. Mas e já andou perto de acontecer outras vezes também. Entendi. Zezinho, assim, existe alguma forma, tipo um cinto, alguma coisa que você carrega a câmera ou não? Você vai? Não. Você vai segurando mesmo? Inclusive, eu tirei a minha habilitação depois de lesionado. A sua habilitação já é especial? É especial. Eu tinha tirado a habilitação de moto, né? Tirei normalmente, ninguém falou nada. E quando eu fui colocar também a carteira para carro, né? Para ficar com as duas A e B. Duas habilidades A e B, caçaram a minha de moto. Eu passei por uma perícia, aí mandaram eu ficar em pé com as duas pernas, depois levantar uma perna, só na perna esquerda, só na perna direita, e eu não consigo ficar em pé só na perna direita, porque eu ou caio para frente, ou para trás, ou para a esquerda, ou para a direita. Uhum. E com a esquerda eu consigo ficar em pé só nela. Aí, por conta disso, eles disseram que não dava para mim andar de moto. Eu disse assim, mas como assim, se a moto é o apoio? A moto é o apoio. Se eu estou em cima da moto e boto meu pé no chão, eu não vou cair para nenhum lado. Mas aí me caçaram. Aí mesmo assim, eu fui fazer o exame de rua e tudo, já tinha feito tudo, né? E passei normalmente. E aí você tem a carteira B hoje? Carteira B. Inclusive também, eu acho que é o momento que eu me sinto mais normal, quando eu estou dirigindo. E a força para acelerar é normal? Tem uma certa dificuldade no tempo de trocar acelerador, freio, né? Mas eu já sabendo disso, eu já ando precavido, entendeu? Já ando ali no meu limite. Mas eu nunca precisei fazer adaptação no carro, dirijo normalmente, já dirigi em um dia só 1.100 km em um dia só, sozinho eu digo, sem entregar a direção para outra pessoa. Mas o carro tava a minha família dentro do carro. Que viagem louca, Zezinho. Fui daqui para São José do Ribamar, no Maranhão, sendo que a gente passou antes de continuar a viagem lá em Ubajara, almoçamos por lá e depois continuamos a viagem. Mas deu mais ou menos isso. 1.100 ou foi 1.080. Foi uma viagem de lazer? Eu ia para casa do meu irmão. Entendi. E você viaja também para campeonato, né? Não é só campeonato aqui em Fortaleza, tem campeonato no interior. Aqui no interior eu já fui para alguns, né? O único que foi fora do estado foi Rio Grande do Norte. Agora, em março, a gente está indo para o Rio de Janeiro. Eu vou fazer a cobertura de um campeonato da Mansão Contest lá. Não para a Mansão Contest, mas para um grupo de amigos aqui que estão bancando minha viagem para poder fazer essa cobertura. Que legal, cara. Agora, para fora aqui do estado, já foi vários. Nossa. É isso, mas se você analisar, é esse o caminho. E aí uma empresa lá, o outro atleta lá entende que é legal que você acompanhe eles nas viagens, né? Infelizmente, ainda a gente não conseguiu o valor que a gente estava pensando para estar levando a equipe de filmagens, né? Para essa nossa nova prova. Mas está dentro sempre do planejamento. Sempre que a gente vai viajar para algum evento, a gente faz o planejamento para conseguir a verba da filmagem. É que às vezes não alcança, mas é uma estratégia. E se os atletas, eu falo isso sempre com atletas de kitesurf, que eu sei que eles estão dentro da água, estão molhados, os caras não tem condição de ficar levando a câmera, de estar se fotografando. Cara, contrata um fotógrafo, contrata uma pessoa, um videomaker, porque ele vai ter os melhores ângulos, você vai estar confortável durante a sua kite trip, confortável durante o seu velejo, mas tem um profissional ali garantindo os melhores ângulos e fotos suas. Então eu sempre falo isso. E os atletas de corrida, se eles analisarem isso, porque estão preocupados com os eventos deles. No Ironman, cara, pega um videomaker que vai te pegar na bicicleta, vai te pegar na chegada, na saída, nas transições. É uma das profissões, hoje, né? Contando hoje com a internet que existe, com a exposição que as pessoas se preocupam em ter, é uma das profissões mais importantes.
Porque, não, mas eu pego o meu celular e filmo. Não é a mesma coisa. Não é. Nunca vai ser a mesma coisa você esticando o braço e filmando e uma pessoa pegando um ângulo que você nem imagina. Exato. E a percepção que o fotógrafo, um vídeo meu que tem. O momento. Claro. Então é isso. É ou não é, Tatu? Tatu tá caladinho. Esse microfone é para você, tá? Se você quiser falar, quiser intervir, fica à vontade. Mas então, Zezinho, planejamentos para esse ano, então, a princípio, seria essa viagem, agora Sim. em março. E depois, campeonatos? Porque assim, eu comecei a fazer vamos dizer assim, o meu protocolo corretamente, né? Já venho sendo acompanhado por o senhor já há um bom tempo, o senhor até chegou a cogitar questão de campeonatos também, e agora o Pagula como coach, né? Ele fica me instigando, entendeu? Para querer me ver pintado novamente em cima do palco. Eu disse, cara, não sei. Até porque não envolve só a minha vontade de querer. Vamos supor que... Porque cada vez que eu vou treinar e faço aquela... Porque eu faço aquela foto, não é para estar me exibindo. Eu faço aquela foto para mostrar para o meu coach que eu treinei, para mostrar para o meu médico que eu estou treinando e que para ele ver a evolução. E quando eu vejo a evolução nessa foto, eu fico com mais vontade, com mais garra para treinar. Eu não sei se essa vontade vai chegar ao ponto de eu querer subir no palco novamente, entendeu? Porque não conta só com a minha vontade, conta com um financeiro também. Claro. O financeiro é o que mais conta. Claro. Eu vi que o Pagula, vou mandar um beijo pro Pagula aqui, porque esses dias ele tava meio carente, né, Pagula? Eu vi aquela foto que você colocou do Zezinho e eu já te falei, eu tô precisando de um Pagula na minha vida, aquele jeito ali, que ele evoluiu você em tão pouco tempo, cara. Eu preciso, voltando dessa corrida, a gente vai conversar sério, né, eu e o Pagula, para fazer uma modificada. Mas assim, independente de subir ou não, eu tenho certeza que você vai estar lá no evento dele, mostrando um resultado de físico diferente, né? A gente percebe que esse ano você tem se dedicado. E nem sempre está na hora certa de subir. Talvez você fale, não, cara, eu não quero agora para os palcos, mas vamos planejar direito, porque o financeiro conta muito. Obviamente a alimentação não é simplesmente, vou ali comer batata doce, frango. É uma coisa que se requer um planejamento. Então talvez não nesse campeonato, mas que você se prepare ao longo desse ano, pensando até em coisas maiores. Eu acho que é legal nunca tirar do seu radar a ideia de voltar a um campeonato. Talvez só para feste de carreira como atleta, eu acho legal que você deixe esse legado também como um atleta que se destacou, principalmente com a ampliação das visões que hoje em dia tem na internet e no fisiculturismo do Ceará, para que pessoas que talvez não vivenciaram aquele momento do Zezinho atleta, hoje vejam e falam, cara, é minha despedida dos palcos como atleta, continua aqui filmando, continua aqui mostrando vocês. Eu acho que seria uma cerimônia muito legal, tá, Zezinho? Então, insisto que você repense essa ideia. A gente, claro, independente de qualquer coisa, continua cuidando da sua saúde, mas eu acho que queria que você repensasse a ideia de talvez um evento, um momento de despedida como atleta. Até porque, assim, eu não digo que... nunca diga nunca, né? Vamos dizer assim. Mas aqui eu já conquistei o que eu tinha que conquistar, né? Em relação a... falando-se de campeonato. Mas se há uma possibilidade de subir em um campeonato nacional, entendeu? Não aqui, mas um campeonato da NPC, que seja a nível, porque tem os regionais e tem o nacional, que seja a nível nacional para uma despedida, vamos dizer assim, dos palcos, mas para me mostrar também para o Brasil. Claro, né? Mas é exatamente isso, é a vitrine do Zezinho transcendendo do esporte para continuar no esporte, porém atrás das lentes. E eu acho fantástico essa ideia, Zezinho. Eu acho assim, uma coisa que a gente uma das coisas que eu não mencionei aqui é que uma coisa é você, vamos supor, você já vem em um treinamento, já tem uns 5 anos de ganho de massa muscular desde uma idade de 20 anos ou de 22 anos, né? E depois desses 5 anos de treino, você tem uma lesão, você já tem uma maturidade de massa muscular e tal, e mais na frente você vai competir. Você já tem uma massa muscular muito grande, né? Vamos dizer assim, se você vem fazendo as coisas corretamente. Mas o meu caso é que os meus ganhos começou a partir dos 40 anos de idade, depois dos 40 anos de idade. E a gente sabe que é mais difícil, né?
Não, com certeza. Inclusive, é importante falar sobre isso, falar sobre o ganho de massa magra depois de uma certa idade, porque isso chega a ser até tabu para muita gente. Fala, será que eu vou ganhar massa depois dos 40? Ai, doutor, eu ouvi dizer que é impossível mulher ganhar massa depois dos 40, dos 50. Homem depois dos 40 já não ganha músculo mais. O Zezinho está aqui para mostrar o contrário. Mas mais do que isso, é difícil, porque muita gente entra já naquela fase sarcopênica de que, além de estar lutando para a construção, tem que estar evitando a catabolização, o efeito sarcopênico que vai surgir na maioria das pessoas. Né? Então, não é fácil. E a idade vai chegando, a pele vai mudando. Não, tudo vai mudar. Mas é assim, Zezinho, eu sempre faço uma metáfora com automóveis, porque os homens são... Eu não, mas a maioria dos homens são apaixonados com carros. Tem que fazer a manutenção. Você pode ter um carro velho ou pode ter um carro antigo. Meu carro é antigo. Meu carro não é velho, apesar de eu não gostar tanto de carro. Mas eu faço as manutenções que têm que ser feitas. Então, se o homem está preocupado em estar conservado durante mais tempo, inclusive um carro antigo, restaurado, ele é muito mais valorizado. Né? Então, se a gente faz as manutenções correspondentes, Zezinho, 50 anos não é limite para ninguém ser um atleta de fisiculturismo. Então é difícil. Vai demandar umas outras coisas, porque depois de 40 você também tem outras responsabilidades. Vai demandar uma responsabilidade em relação à sua família, em relação ao seu trabalho, mas não é limitante. 40 anos é um pouco mais difícil construção muscular, mas a gente consegue. Consegue, inclusive, com alguns detalhes, né? Alguns segredinhos aí da medicina, a gente consegue avançar e ajudar bastante a construção muscular. Só que demanda também um investimento na carreira atlética. A carreira atlética, depois de 40 anos, custa um pouquinho mais. Sim ou não, Zé? Cara, eu estou impressionado com a tecnologia que está aqui hoje, cara. A tecnologia que está implementada. Depois vocês vão ver. Isso aqui vai para o seu canal, né, Zezinho? Vou colocar no meu canal os bastidores do podcast. A gente está fazendo as filmagens aqui dos bastidores, do que está acontecendo, para vocês verem como é que é interessante. O Zezinho está aqui como um convidado, mas a equipe toda está aqui, cheio de equipamentos muito, muito modernos. Estou assustado com essa modernidade. E ele vai mostrar, olha que interessante, ele vai mostrar como funciona uma entrevista do podcast, ele sendo convidado. Então o canal dele, que está aqui embaixo na descrição, vai ser interessantíssimo ver. Com certeza eu vou ver, tá, Zezinho? Vou repostar esse vídeo, porque vai ser super interessante mostrar o making of, como é que acontece as entrevistas do podcast. Eu estava te perguntando, Zezinho, sobre o calendário de 2023 agora, depois dessa competição que você vai lá para o Rio. É Rio, né? Sim. Vai para o Rio. Depois tem calendário para o Ceará. Tem competições aqui, né? Tem. Uma semana depois, já tem o estreante. Quando a gente volta na terça-feira, no sábado já tem o campeonato estreante, dia 1º de abril. Tem, eu acho que é o 29º, se eu não me engano, estreante cearense. E mais esse ano está recheado de campeonato. Inclusive, o campeonato da NPC saiu de outubro para março. Ele antecipou muito. Março, mês que vem? Sim, não. É maio. Em maio. Caramba, que legal, pô. Isso é muito bom para o estado. Porque aqui a gente já tem a entidade da FCCMF, né, que é a Federação Cearense, que é filiada à WBPF e tem a WBBF, né, que é uma outra entidade que vai fazer uns 4 campeonatos, inclusive vai trazer o Sul-Americano para cá. Eu não sei ainda as datas do campeonato da Gold Champions. Tem do Armagedon, que vai ser para outubro, né? O campeonato do Armagedon, que soltaram hoje que o campeonato será no centro de eventos. E eu também dou uma força ao pessoal, entendeu? Dou uma força algumas artes e tal, também está mostrando no canal. Até porque essas imagens eles colocam no Instagram e é isso que vende, né? É isso que faz vender as inscrições, faz vender a quantidade de atleta que vai participar, quantidade de público, né? Inclusive as lives que a gente está procurando fazer, nós já fizemos 2 lives, não fiz mais porque o dirigente não quis, entendeu? Tem que colocar, porque assim, o que acontece? Tem dirigente que acha que uma live vai tirar o público do campeonato. Eu não creio.
Inclusive o senhor foi lá pro Armagedon porque assistiu na TV e achou bonito e foi pra lá. Exatamente. Eu tava assistindo um evento que o Zezinho tava cobrindo, falei, cara, eu vou lá. Que legal, quero ver. Porque uma coisa é, onde que é esse campeonato? Não, esse campeonato é não sei aonde. Pô, aí não dá, tá longe, né? Tem que pegar um avião e tal. Agora eu olhei o campeonato aqui em Fortaleza, eu tenho que ir lá, principalmente porque eram os meninos que eu gosto bastante, o Nil e o Pagola. Vou lá agora. E fui no campeonato. Então, a live me chamou. Exato. Ao contrário de repelir, a live convidou para um evento que estava acontecendo. E para patrocinador, vamos supor que o campeonato lá suportasse 500 pessoas de público. A nossa live bateu 12 mil assim que terminou. O patrocinador vai querer pagar para 12 mil pessoas estar assistindo um valor a mais ou não vai? Claro. O campeonato. Isso é uma propaganda tremenda. Então, olha, vai ser um streaming, vai entregar ao vivo para o mundo todo, com uma média de 12 mil pessoas assistindo. E outra coisa, tá lá. Se o cara vai participar do Armagedon esse ano, ele vai olhar o anterior como referência e tá lá. Tá gravado lá no canal do YouTube, 10 horas de live. Claro que serve como referência. A gente melhora, inclusive, até você vê que tudo hoje é transmitido. Eu acho que isso não atrapalhou a Copa do Mundo de acontecer, do cara ir lá e pagar caríssimo no ingresso, porque o rapaz estava mostrando no canal dele os jogos da Copa. Sim. Isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Acho que as lives agregam muito para o conteúdo de uma pessoa que não pode estar. E a gente tem um campeonato no Ceará de um cara que talvez vai competir com um cara que está lá em São Paulo e o cara quer ver a apresentação do adversário dele ou do futuro adversário dele. Só que ele não pôde vir. Ele vai querer ver esse conteúdo em algum lugar. Sabe o que é que o atleta reclama? De visibilidade. Com uma visibilidade maior do que essa, eu acho que não dá. Né? Pelo menos assim, palpável pra gente. Até porque televisão aberta não rola, né? Para live no YouTube, é a melhor visibilidade que se tem. Mas hoje não existe esse negócio de televisão aberta, é o YouTube. Uhum. Hoje o YouTube é educacional, hoje o YouTube é a televisão. Então, todo mundo tem que imaginar que uma forma de se ver ou de se mostrar é através das filmagens que estão acontecendo naquele evento. Porque o Instagram, Zezinho, ele é 15 segundos, 20 segundos, você coloca a foto na melhor pose, tal. Mas o que realmente está acontecendo tem que ser transmitido ao vivo. Né? A gente, quando era criança, nós somos mais ou menos da mesma idade, Zezinho. Não, eu sou um pouquinho menos, né? A gente foi enganado durante muitos anos com aquele negócio do boxe. Cara, eu não esqueço isso, cara. Ficou um trauma na minha cabeça. Porque a gente ficava até 3 horas da manhã para ver uma luta de boxe, achando que era na hora que passava, era aquela. E não era, cara. Mas a gente não tinha acesso. E aí você achava que a luta era naquela hora e não era naquela hora. Mas era a programação da televisão que te segurava até aquele determinado horário. Então hoje, você tem a capacidade de ver ao vivo na hora que está acontecendo. É fantástico isso. Fantástico. Então, eu quero muito que os campeonatos pensem ou repensem nessa ideia da gente entregar bastante conteúdo. Quero que o seu canal cresça muito, tá, Zezinho? Torço de verdade, porque você abre uma porta, como eu falei lá no seu podcast, abre uma porta para divulgar muita gente que talvez não teria voz em nenhum outro lugar e que, de verdade, praticamente não tem. E a ideia é essa, é trazer voz, entendeu? Porque, assim, eu sou um especialista em estar entrevistando as pessoas? Não sou. Mas, inclusive, se eu for olhar o primeiro podcast que eu fiz para esse último que eu fiz, eu já vejo um pouco de evolução. Poderia ter outros podcasts? Sim, mas tem o lance do conhecimento. Aí eu quero aproveitar esse conhecimento que eu tenho, por gostar do audiovisual, e tá botando para frente, entendeu? Embora eu não seja uma pessoa especializada em estar fazendo entrevistas e tal, e nem não sou formado em nutrição, não sou formado, não tenho faculdade de educação física, nem nada, mas eu dou voz a quem tem, né? Eu dou voz ao senhor que é médico, a tá lá, ao nutricionista, o Wagner, que já foi lá, ao Hermano, que já foi lá, ao Fábio Félix, que também já foi lá, e vários outros educadores físicos que já estiveram lá, e também atletas, só para estar contando um pouco da história deles também, entendeu?
Aí, assim, na minha cabeça eu tenho de que se a gente conseguir concentrar tudo em um canal, né, tudo em um local só, fica mais fácil até busca para você estar conhecendo o fisiculturismo daqui. Cara, inclusive eu acho, Zezinho, assim, eu acho que a sua forma de trabalhar é diferente de muitos, né? Então eu acho que talvez não concentrar num só canal, porque vão ter divergências de ideias em alguns momentos. Você falou do Wagner e ele está chegando aqui. Mas o canal do Zezinho, que é o precursor de tudo isso aqui, tem que ter um destaque. Né? Existe o canal do fulano, do B, do C, do H, mas o canal do Zezinho, cara, que começou todo esse movimento aqui no Ceará, tem que ser prestigiado. Então, cara, eu acho que assim, os organizadores, inclusive, dão um destaque, equipe de filmagem exclusiva, alguma coisa assim, e coloca lá Zezinho Matos gigante, para que seja muito bem divulgado, para que muita gente entenda o processo, valorize o trabalho do Zezinho como profissional e você tenha o reconhecimento pela dedicação que faz, né? De sair de casa, de ter toda a dificuldade de locomoção. O podcast do Zezinho ele tem uma história muito bonita pelo formato que ele é atualmente. A gente sabe da evolução que vai acontecer, se Deus quiser, mas no formato que ele acontece hoje, né, Zezinho? Você já pensou aqui se esse podcast você tivesse que montar e desmontar todos os dias? Pois é. Pessoal, olha só. O cenário do podcast do Zezinho ele é montado e desmontado para acontecer. Então, é uma batalha, né, Zezinho? É uma coisa... É bonito, né? Essa semana passada, o que aconteceu? Nós fizemos um podcast na quarta e um na quinta. Na quinta foi o que o senhor participou. E na quarta foi os representantes da Suplay aqui no Ceará, né? Uhum. E a gente não desmontou. A gente deixou montado de um dia para o outro. Mas aí meu filho tinha que dormir aonde? Aí ou ele dormiria na sala, ou eu afastaria a mesa para ele colocar a cama dele no quarto para ele dormir, entendeu? Aí a gente afastou a mesa, sem desligar os microfones, deixando tudo ligado, computador tudo bonitinho lá, só afastou a mesa e ele botou a cama e dormiu lá. Só para vocês entenderem o que nós estamos falando, porque o podcast do Zezinho ele acontece no quarto do filho dele. E aí eles fazem toda a ligação de cabos no dia da gravação, porque depois que termina a gravação, desfaz tudo para o jovem dormir. E assim, o podcast começa 7 horas da noite. Meio-dia eu já começo a fazer esse processo. É um dia inteiro para acontecer aquela entrevista. Olha o rapaz chegando aí. Top. Então é isso, Zezinho. Cara, que legal, viu? Que legal a sua presença aqui. Eu quero que você deixe um recado, porque assim, mais do que só um atleta, a gente está falando aqui muito do Zezinho profissional, filmar, do canal do Zezinho, que eu insisto para vocês pegarem o link que está aqui nos comentários, aqui na descrição e participarem lá. Mais do que isso, eu queria um recado do Zezinho, olhando naquela câmera ali, ó. Tá. Para que todo mundo entenda todo o processo que é uma pessoa, né, no seu caso especial, se dedicar ao que se dedica com o amor que você faz, porque eu acho que é diferente. Eu vejo muita gente aí com uma lesão, com algum problema, alguma dificuldade motora, que usa isso literalmente como uma bengala para reclamar, para falar, não, cara, me ajuda porque eu... E você ao contrário, você transparece uma pessoa normal. Se a gente não tivesse falado aqui, ninguém saberia que você tem uma certa dificuldade motora. Então você transparece uma pessoa super normal, não usa isso como uma bengala e executa o seu trabalho com maestria. Então é isso que eu queria que você deixasse como... Sei lá, você vai deixar o seu recado. Mas eu queria que você falasse um pouco de como você interiorizou essa ideia de que você era diferente, mas não poderia se abalar por conta disso. Deveria continuar o trabalho. Tá. O que acontece? Eu vejo as coisas dessa maneira. Eu tenho que ter um objetivo X, certo? E correr atrás de conquistar esse objetivo. Se eu não tiver esse objetivo, pode ser um campeonato, pode ser uma faculdade, seja lá o que for, eu não vou focar 100% a conquistar, entendeu? Em relação à minha pessoa, né? Desde o dia que eu levei o tiro, em 1995, quando eu tinha 23 anos de idade, eu sinto dor. Eu só não sinto dor na hora que eu estou dormindo. E tenho que estar aqui, tenho que estar sorrindo, tenho que conversar com as pessoas normalmente.
não vou olhar com ninguém com cara feia por esse motivo. Eu acho que a dor já virou minha companheira, e tanto é que os médicos lá do Saara passaram algumas medicações e reduziram tão pouco essa dor que eu achei desnecessário estar tomando essa medicação. Ou seja, tem gente que porque está com a unha encravada já olha para você com cara feia, entendeu? E a questão é que você está pelo menos tentando estar de bem com a vida para tratar bem as pessoas, correr atrás dos seus objetivos e tal, e não desistir, cara, porque eu acho que é o pior dos sentimentos depois, porque você não sabe se a conquista viria ou não. De repente até a conquista, até a sua vitória viria, mas aí você desistiu antes. Pois é. É que na verdade a vitória ela vem da questão de você não desistir, né? Uhum. Porque se você desiste, você não sabe se você ia ser vitorioso ou não. Mas, Zezinho, só lembrando, você começou há uma semana com colostro, né? Sim. A gente não pode esquecer que o colostro, nossa querida colostro, que faz com que tudo isso aqui aconteça, vai fazer uma diferença na sua vida. Eu quero que depois, eu não quero fazer propaganda aqui, eu quero que você continue usando o colostro e você vai ver a diferença em relação a essa lesão. Mas eu espero primeiro, para depois você... Tá marcado aqui, viu? Tá registrado. Eu quero depois que o Zezinho conte como é que tá evoluindo os treinos dele depois de ter iniciado o tratamento. Eu presenteei o Zezinho há um tempo atrás, né, Zezinho? Com o colostro, e aí ele não tinha começado ainda, a gente conversou semana passada e ele já começou a utilizar. E aí depois você me conta, tá bom? Tá certo. Zezinho, obrigado, viu? Muito obrigado pela sua presença, de verdade. Eu queria que você voltasse aqui mais vezes, sempre que você quiser, tá? O espaço é seu. Inclusive, se você quiser vir aqui gravar comigo, a gente chama outras pessoas também. Vamos chamar um cara grandão que tem ali, o Wagner, para gravar. Quantas vezes você quiser. A gente tá junto, viu? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por você que estava aqui. Quer falar mais alguma coisa, Zezinho? Não, quero agradecer também o senhor, né? Também, sempre que eu preciso, o senhor tá disposto a me ajudar e tal. Inclusive, não só a minha família também. E só agradecer. Não, cara, tamo junto. Eu cuido da saúde do Zezinho e dos meninos. Cara, o filho dele é uma graça. E tá saindo o canal dele aí, viu? Tá saindo. O Tem é Dom. O Tem é Dom. Tá saindo o canal dele, o Tem é Dom. Mas cara, obrigado a todos vocês que assistiram até aqui agora. Não esquece de se inscrever no canal, de entrar aqui no canal do Zezinho também para curtir. Lê aqui embaixo nas descrições, tem as informações relacionadas ao canal, o Instagram dele. Fique à vontade para colocar inclusive os comentários ou sugerir pessoas que vocês querem ver aqui nos nossos podcasts, tá bom? Então, um beijo grande, obrigado e até o próximo.